Então, vamos continuar, dar prosseguimento aqui ao nosso estudo da ciência de transmissão. Na aula passada eu dei aqui da definição, ou seja, aqui que elas transportam energia e informação na forma de moda eletromagnética, e é de forma guiada, né? Ou seja, tem um meio, pode ser um cabo coaxial, pode ser um par trançado, né? Tem um meio que transporta essa energia, e aqui dois ou mais condutores paralelos, pode ter dois, aqui tem dois, por exemplo, externo e interno. Aqui pode ser trifásico, por exemplo, aqui tem dois condutores, né? Essa daqui é a forma de representação, né? Aqui é o gerador, com uma tensão, uma fonte de tensão, uma impedância. Essa daqui é a linha, que vai ter uma impedância Z0, como vai ser visto. E essa daqui é a carga. Aqui é o modelo, né? Que é das tensões e correntes variando no tempo, né? Aí aqui nós vemos que do eletromagnetismo nós podemos colocar que essa linha de transição vai ter uma capacitância e uma indutância própria por unidade de comprimento. Esse aqui é o modelo sem perdas, né? O modelo sem perdas é um modelo ideal, que fique bem claro, ou seja, você não está considerando nenhuma dissipação, nem no dielétrico, nada. E aqui fica esse modelo. Aí a partir desse modelo nós tiramos essas equações aqui. Resolvendo essas equações você tem isso daqui, ou seja, que as tensões e as correntes são dadas pela superposição de duas ondas que se propagam em sentidos opostos com essa velocidade U, que é 1 sobre raiz de LC. E aqui também a impedância característica, que é Z0, né? Agora falando um pouco do modelo com perdas, qual que é a diferença do modelo com perdas? O modelo com perdas, você vai ter uma resistência série por unidade de comprimento, que você tem a perda nos condutores, né? E você vai ter uma condutância paralela também por unidade de comprimento, que é por causa das perdas no dielétrico. Ou seja, né, você vai ter um modelo mais ou menos assim, olha aqui. Resistência série aqui com a indutância, né? Resistência série. E essa condutância paralela, né? Condutância dada em Siemens, né? Inverso da resistência, né? Então você vai ter uma perda nos condutores, por exemplo, perda Joule e tal. E as perdas no dielétrico também, que vai ser essa condutância, né? O dielétrico que está ali entre os dois condutores, né? Então vai ficar esse modelo ali, né? O dielétrico é um isolante, né? Então você vai ter as perdas nos condutores, por exemplo, perda Joule e tal. E as perdas no dielétrico são dadas por essa condutância aqui, né? E agora, então vocês entenderam, né? Vai ter a resistência e a condutância. E agora, né, a partir disso você consegue equacionar. Você consegue equacionar, vamos deduzir a equação? Vamos, né? Vamos deduzir a equação, né? Então, como vocês podem ver, né? Isso aqui é L delta Z, não, L, que é uma indutância por unidade de comprimento, né? Isso daqui é uma resistência por unidade de comprimento. Capacitância, condutância. Isso aqui é a corrente.
E aqui vai ter uma corrente, né? Em função da posição e do tempo. Essa daqui é a corrente. E aqui continua, né? A corrente em função de Z mais delta Z e do tempo. Essa daqui é a tensão. E essa daqui é a tensão em função de Z e de T. Aqui há uma corrente em função de Z e T. Corrente Z mais delta Z e T. Tensão e tensão, né? E aqui nós podemos tirar, por exemplo, nós sabemos que essa diferença aqui de potencial, né? Nós podemos aplicar a lei das malhas e lei dos nós. Vamos aplicar a lei das malhas. A lei das malhas, ou seja, a soma dos potenciais, você vai andando em um circuito fechado, tem que dar zero. Vamos adotar que o positivo é para cá, certo? Eu estou percorrendo a malha assim, o positivo é para o sentido contrário, né? Então aqui vai ficar menos V de Z menos delta ZT mais lembrando das equações dos componentes, né? V é igual a L di dt. Não, ao contrário. L di dt, isso. V é igual a L di dt, ou seja, a tensão no indutor é proporcional à variação da corrente, e é C dV dt, ou seja, a corrente no capacitor é proporcional à variação da tensão, e V é igual a RI, ou I é igual a GV, porque a resistência, isso aqui é lei de Ohm, né? Resistência é 1 sobre G é 1 sobre R, né? Então a tensão aqui, mais essa tensão aqui, que vai ser L delta Z, que é a distância por metro, vezes o comprimento, vezes a variação, que aqui é a derivada parcial. Derivada parcial, porque como a corrente varia também com Z, né? Mais a tensão sobre o resistor. Mais essa tensão aqui. Isso daqui é tudo igual a zero, né? Vamos passar as tensões para o outro lado, né? Não, ao contrário. Vamos passar o que não é tensão para o outro lado, tá? Então aqui vai ficar isso daqui, V de ZT menos V de Z menos delta ZT é menos L delta Z del I ZT del T menos R delta ZI de ZT. Então agora vamos passar dividindo, né? Vamos passar, é o mesmo procedimento quase de deduzir por caso sem perdas, né? Como vocês devem ter visto. E aqui vai ficar menos L del I del T menos RI. Vamos aplicar limite. Para delta Z tendendo a zero, né? Então limite para delta Z tendendo a zero, né? Vai ser isso. E aí, né? E aí, o que vai fazer, né? Aplicou o limite,
tá? Isso daqui é a derivada, né? Isso aqui vocês já devem saber, a derivada parcial da tensão em relação a Z. Essa aqui é a primeira equação. Agora a segunda equação, aí você aplica a lei dos nós. Lei dos nós é a seguinte: a soma das correntes num nó, tá entrando e saindo num nó, tem que ser igual a zero. Vamos supor que quando tá saindo é positiva e quando tá entrando é negativa. Você pode adotar o sentido que você quiser. Por exemplo, você pode adotar a tensão concordante com a malha, discordante positiva. Você pode fazer o que você bem entender. Mas você só tem que ser coerente. Você não pode, por exemplo, começar adotando que a tensão concordante com a malha é positiva e na mesma equação colocar uma tensão discordante positiva. Isso que causa muitos erros assim de sinal, tal. Uma das causas é isso também, você se confundir aqui. Então, aqui nas correntes é a mesma coisa, né? A corrente está entrando, I de Z mais delta ZT. Isso daqui está entrando, né? Ah, ó, aqui tá errado, tá? Ó. Aqui tá errado. É assim. Essa daqui tá saindo, né? E assim, como tá no slide. Como vocês podem ver, tá no slide desse jeito também, né? Vou voltar aqui. Então aqui, olha, a tensão tá saindo. Essa tensão, olha. Não, aqui tá saindo positivo, tá entrando negativo. E aqui vamos somar as duas correntes, né? A corrente no capacitor é CdV/dt, né? E como a tensão tá para cá, corrente tá para cá, mesma coisa. Se a corrente tá para cá, é tudo receptor aqui, tudo convenção do receptor. As tensões estão para cá. Se a tensão tá assim, a corrente tá assim, é tudo convenção do receptor, né? Que quando é receptor, a tensão, a flechinha ponta para lados opostos, né? Então, vamos lá, né? Então, se a corrente está para cá, a tensão está para cá, como vocês viram. Não, a tensão está para cá, a corrente está para cá. Se a corrente está para cá, ela tá saindo. Então, ela é positiva, né? Então, aqui vai ser positiva, né? Que é C, delta Z, del V, del T. Derivada parcial, como vocês já devem ter visto, né? Mais a condutância vezes o V. Isso tudo igual a zero. Vamos isolar aqui. Pega aí. Isso daqui vai ser igual a... Vamos já isolar e passar o delta Z dividindo, né? Menos C del V ZT del T menos G del Z, não, menos G V de ZT, né? E se você aplicar limite, né? Aqui vai ficar a definição de derivada. Vamos já fazer mais direto aqui, porque já repeti bastante essa dedução, né? E aí, se você aplicar o limite, vai ficar aqui, então você chegou a essa daqui pela lei dos nós, passou por outro lado com a capacitância e a condutância, né? E aqui você aplicou o limite. Não, e aqui é del Z, né? Ó, deu certo. Isso aqui é a segunda equação.
Olha só. Ó! Como vocês estão vendo agora. E agora como é que a gente vai resolver? E agora a gente tem que resolver essas equações, né? E aí vai ser mais difícil. Mas vamos resolver, né? É o mesmo procedimento, né? Vamos derivar em relação a z e 2 em relação ao tempo, né? Não. É isso. Vamos lá, né? Então a1 vai ficar assim, né? Segunda derivada, né? Se já está a primeira derivada parcial em relação a z, vai ficar segunda derivada, né? E vai ficar menos L del I e aí você deriva del Z del T menos R e aqui deriva em relação a Z. Já essa segunda aqui vai ser diferente. Segunda aqui é simples, né? Não é simples. Aí deriva tudo em relação ao tempo, né? Ao tempo. Aqui vai ficar derivada, né? Em relação ao tempo, né? Aqui vai ser a segunda derivada em relação ao tempo, que já está a primeira, né? E aqui é del 2, né? E aqui vai ser derivada em relação ao tempo. Substituindo, né? Vai ficar com isso daqui, né? Segunda derivada em relação a z supondo isso daqui que é de classe C2. Classe C2 eu também já tinha explicado, né? Supondo que essa corrente é de classe C2, né? Ou seja, a classe C2 é quando, né? Quando as segundas derivadas, não, a função, a derivada e a segunda derivada são todas contínuas, né? E isso implica que isso daqui, né? É igual a isso. Aqui supondo classe C2, né? Aqui menos L vezes esse terminho aqui, né? E aqui é G, né? C. É G porque derivou a quinta, aqui é G, né? A mesma coisa, vamos substituir a corrente. Substituindo 4 e 2.
Ou seja, né, aqui nós chegamos nisso, né? Ou seja, nós chegamos nisso daqui, né? E agora tem que aplicar Laplace. Aplicando transformada de Laplace supondo condições iniciais nulas, né? Aqui a tensão você vai ficar tensão em domínio de Laplace, né? Vai ficar V maiúsculo, Zs não é mais o tempo, é o domínio de Laplace, del Z2. Aqui, né? Você tem uma segunda derivada no tempo, então vai ficar S quadrado, né? Como vocês viram, né? Vocês se lembram que isso daqui é igual a SF de F mais F de 0 menos. Só que como as condições iniciais são nulas, vai ficar só SF de S. Então, se eu derivar de novo, aqui vai ficar S vezes F de S, ou seja, S quadrado vezes F de S, né? Ou seja, né, da segunda derivada vai ficar, né? Pera aí, né? Vai ser S vezes da derivada, né? Então aqui vai ficar isso daqui, né? Não, ao contrário. S quadrado vezes S, agora não está mais no mesmo tempo, mas aqui vai ficar só S, que é a primeira derivada, né? LG mais RC vezes S mais RG vezes S. E agora, como é que a gente vai resolver? Aí é que eu não sei. Não. Aí é que eu não sei nada, né? Senão não teria pra fazer esse vídeo, né? É que eu não sei, velho. Não sei porque que eu... Vamos lá. É que eu não sei, não. Se não soubesse, não estaria fazendo vídeo. Aqui você faz o seguinte, Vocês se lembram daquilo? De que as tensões eram... Vocês se lembram daquilo, né? Que a exponencial é proporcional à derivada, né? Vocês se lembram daquilo, né? Eu já tinha contado também em alguns vídeos já desse canal, eu contei, né?
Então, a exponencial, ou seja, né, a solução geral dessa equação diferencial vai ser uma soma de duas exponenciais, né? Mas isso aqui... Só que é o seguinte... mas só que é o seguinte, antes disso, vamos desenvolver aqui uns produtos notáveis, tá? Antes disso, né? Vamos agrupar alguns termos. Aqui a gente pode falar que é S quadrado LC. SLG mais SRC, né? Nós podemos colocar SL em evidência, né? SL em evidência. Nós podemos primeiro já colocar o V de S em evidência, né? Aqui nós podemos colocar SL em evidência e fica G mais C, né? Não, SC mais G, né? E aqui, vocês reparem SRC e RG. Dá para colocar R em evidência, né? E aqui vai ficar SC, SC mais G. Ou seja, né? Isso daqui vai ficar. E agora a gente pode colocar de novo SG mais C em evidência. Então fica R mais SL, G mais SC, a ordem dos fatores não altera o produto, V de S. Só uns produtos notáveis aqui, né? E agora, né? E agora que a gente tem os produtos notáveis, vocês notam o seguinte, né? Que é uma segunda derivada que é proporcional à função, né? Isso daqui a gente pode chamar de gama, né? Gama de S. Não, gama ao quadrado. Não, desculpa, gama ao quadrado. Gama ao quadrado de S, né? Ou seja, gama é igual a raiz de R mais SL, G mais SC, né? E isso daqui é uma tensão que é proporcional à sua derivada, né? Então, nós lembramos, solução geral. Vamos supor que o V de S, V de ZS, ou seja, vai ser uma exponência, uma amplitude, ou seja, um V de 0S V mais, né? Vezes a exponencial, um coeficiente negativo, né? E elevado a menos gama de S vezes Z mais um V menos de 0S elevado a mais gama de S vezes Z. Pelo seguinte, né? Vocês sabem que primeiro essa solução aqui, essa parte aqui da solução, vamos lá. Se você derivar, vai ficar... Vocês se lembram como é que é, né? Derivar é regra da cadeia, né? A exponencial dá para o exponencial, deriva o que está fora, né? A constante fica, né? Constante mantém constante. Exponencial deriva, né? Exponencial se deriva. Né? Exponencial
Vai ficar com a derivada vezes a derivada que está dentro, que vai ser menos gama de S. Então vai ficar se eu derivar de novo, vai ficar isso daqui, gama ao quadrado vezes v mais, ou seja, isso é o vezes S, ou seja, né? Ou seja, isso daqui é uma solução, né? E essa daqui também é outra solução. Porque se você derivar uma vez, se você derivar de novo, vai ficar menos V0S, gama de S, vai ficar isso daqui, né? Ou seja, vai ser o próprio vezes S, né? Ruim aqui o gama, né? Dá pra melhorar esse gama. Dá pra melhorar esse Z também, né? E dá pra melhorar esse Z. Dá pra melhorar esse gama e dá pra melhorar esse Z. Essa aqui é a solução geral, tá? Acho que vocês entenderam, né? Tá? Isso, né? É isso. Então vai ter uma onda a mais que vai se propagar com essa amplitude, e essa onda a menos. É uma sobreposição. E com um termo aqui que é uma exponencial em função de S, né? Que ainda não está muito clara essa solução, ainda está meio nebulosa, né? E para a corrente, analogamente, né? Eu vou fazer mais rápido, mas eu vou fazer assim. Analogamente, usando para a corrente, né? Nós podemos aí a gente faz ao contrário, né? Substituindo, aí você deriva 2 em relação a t, 2 em relação a z, que é 7, né? Que vai ficar 8, né? Então, para a corrente é ao contrário, né? Deriva 2 em relação a z e 1 em relação ao tempo t, né? Então, vamos lá. A equação 2 é essa daqui, né? Vai ficar del 2 e del z quadrado, né? É menos c. Aqui vai ficar uma derivada em z e t. E aqui é menos g del v del z. Não. E a outra equação já em relação às tensões, né? Aí você deriva aqui em relação ao tempo, né?
Aqui vai ficar essa derivada em tempo e no z, né? Deriva primeiro em z. É aquela história, né? Você deriva primeiro o que está aqui, né? Ou seja, derivou. E aí depois você deriva o que está à esquerda, né? Derivou primeiro no... Deriva sem, né? E aí, né? E aí isso daqui vai ficar o quê? Del T, del Z, né? E aí isso daqui vai ficar menos L de segunda derivada em relação a T, né? E aqui vai ser menos R vezes a primeira derivada, né? Agora vamos solucionar, né? Substituindo nove e em 8. Aqui vai ficar então del 2i, segunda derivada, em z, né? C igual a... vai ser igual a quanto, né? Menos C vezes isso daqui que é o que, né? Menos L del segunda derivada em relação ao tempo, menos R vezes a primeira derivada em relação ao tempo, e agora, né, vamos lá, né, e agora menos G vezes aqui, vamos ver as tensões, né, fica a tensão, né, S quadrado, não sei. Menos L del I del T. Menos RI. Vamos lá, né? E agora o que a gente faz? Vamos... del Z2. Aí vai ficar o que, né? Vamos desenvolver aqui LC del 2i ZT del T2 mais RC mais LG RC mais LG del I del T mais RG
Notem vocês que são os mesmos termos, né? LG mais RC, RC mais RG, LC e RG, né? Então nota-se que a equação é a mesma das tensões. Portanto, tem como solução geral é a mesma solução, né? É a mesma solução, substituindo as variáveis, né? Exceto pela troca da variável e elas terão a mesma solução pela troca da variável v por i. Mesma solução geral, conforme apresentada acima. Ou seja, vai ser que tensão, essa aqui é a solução, né? No domínio de Laplace. Vai ser um I mais um I menos uma sobreposição, né? Então, uma onda a mais com uma onda a menos atenuadas por esse fator gama. Como vocês podem ver aqui nos slides. Tensão, olha aí o gama de S e a corrente. E agora a gente pode achar o e agora a gente tem que achar o Z0 também, né? Para achar o Z0, né? Para achar o Z0 E mais sobre mais, V menos sobre menos. Para achar o Z0 a gente pode fazer o quê? Pode para achar o Z0, né? Agora a gente tem que achar o Z0 e para isso a gente tem que achar o Z0. Para isso a gente tem que achar o Z0. Achar o Z0, né? Essas aqui são as equações.
Vamos aplicar para achar o Z0 é o seguinte, tá? Só o seguinte, tá? Para achar o Z0, vamos ver onde é que tá. Eu tô aqui, né? Para achar o Z0, nós vamos fazer o seguinte. Para encontrar o Z0, podemos fazer assim, né? Que nós já temos as duas equações ali, né? A partir dessas duas equações, vamos aplicando o Laplace em uma. Podemos aplicar transformada de Laplace transformada de Laplace em 1, o que resulta nisso. Olha no que resulta. Del V del Z, né? Então vai ficar em S é igual a menos L del I del T, vai ficar S, né? Porque condições iniciais nulas, né? C e N é a abreviatura para condições iniciais nulas. Não. E aqui vai ficar o que? E aqui é R, né? Só que vezes S nós podemos substituir as soluções 7 e 11. Nessa expressão, né? Podemos substituir as soluções encontradas, né? Ou seja, a tensão é essa daqui, né? V mais, se eu derivar em relação a Z, vai ficar isso, né? Ficar, né? Del Z vai ficar V mais. Eu já vou derivar direto já, né? Vai ficar aqui V mais de 0S é menos gama de S elevado a menos gama de SZ mais V menos de 0S gama de S elevado a mais gama de SZ, derivando em relação a Z, né? Regra da cadeia, né? Que é a constante mantém, exponencial derivada do de fora, derivada da exponencial a própria exponencial, e o gama de S cai, o coeficiente aqui cai, né? Derivando também, né? Ou seja, você não tem o Z, né? Vai ficar menos SL vezes o I, que é a solução, né? Vai ficar aqui SL mais R, né? Pode agrupar, né? Menos R mais SL vezes esse I, que é o que? I mais de 0S elevado a menos gama de SZ mais I menos de 0S elevado a mais gama de SZ. Ou seja, né? E gama de S todo mundo sabe, né?
que é raiz de S mais SL, G mais SC, né? Então vai ficar o que, né? Menos V mais de 0S, gama de S, que é raiz de R mais SL, G mais SC, elevado a menos gama de SZ, mais V menos de 0S, raiz de R mais SL, G mais SC, né? Elevado a gama de SZ. Vou ter que exprimir a letra. Vai ficar isso daqui, né? Como? V menos 0S, raiz de R mais SL, G mais SC, elevado a mais gama de SZ, é igual a, e aqui vai ficar menos R mais SL, I mais de 0S, elevado a menos gama de SZ, mais menos R mais SL, e menos de 0S elevado a mais gama de SZ. Você tem esses termos aqui, tem esses termos aqui, né? Você tem que ver mais sobre mais. Tem o V mais 0 mais, esse elevado a menos gama de S corta, né? Vai ficar o que, né? Aqui vamos desenvolver, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos passar tudo aqui para baixo, né? Isso aqui tá em evidência, né? Você tem duas coisas. Isso daqui é igual a isso. E isso é igual a isso, né? Ou seja, né? Ou seja, né? V mais sobre mais é igual a R mais SL dividido por essa raiz, que vai dar o que? Raiz de R mais SL sobre G mais SC, que é igual a Z0, né? Para V menos, isso é igual a isso. Ou seja, né? Analogamente, podemos concluir que o V menos vezes essa raiz, só que aqui vai ter um sinal negativo em algum lugar, né? Que aqui tem dois sinais negativos, se cancelam, né? Aqui tem um sinal negativo, né?
ou seja, isso daqui. Nós sabemos que é V mais, não V menos, isso daqui é I menos. E aqui passando dividido vai ser menos raiz de SL sobre G mais SC, que é igual a menos Z0. Como está aqui nos slides. Então agora vocês viram, mas vocês percebem que isso daqui ainda está no domínio de Laplace, né? E realmente parece muito difícil passar para o domínio do tempo assim, que nós não sabemos a forma do gama de S, né? O gama de S é uma coisa que depende de S, né? E aí, por exemplo, você tem uma multiplicação uma função qualquer aí de S, né? E realmente a solução disso daqui parece muito difícil, né? O que seria conveniente seria se nós pudéssemos agrupar, por exemplo, o gama de S em um termo que depende de S e um termo que não depende de S, por exemplo, né? E aí, por exemplo, seria mais conveniente isso. Porque esse gama de S vai ser isso, né? Aí vai ficar uma raiz quadrada. É realmente difícil de resolver isso, assim, de visualizar. O S é um número imaginário, né? Não, número imaginário não, número complexo. Pode ser real, pode ser imaginário, pode ter parte real e parte imaginária, né? O S isso é um número complexo, né? E aí o S é complexo, né? O S é um número complexo e realmente é difícil resolver isso. Então, para passar para o domínio do tempo, nós não vamos passar para o domínio do tempo aqui. Assim, analiticamente, não teria como fazer. Teria que ser graficamente uma solução aproximada. Então, nós vamos estudar dois casos que são de muito interesse aqui na nossa teoria. O primeiro, que é o caso sem distorção, para o qual o modelo ainda tem perdas, mas sem distorção, ou seja, essa condição de Heaviside é aplicada, né? R sobre L é igual a G sobre C, né? Então vamos aplicar a condição de Heaviside, né? Vamos voltar aqui para a mesa e aplicar a condição de Heaviside, tá? Vamos aplicar a condição de Heaviside. R sobre L é igual a G sobre C, tá? Vamos aplicar, né? Então tá, vamos aplicar a condição de Heaviside. Tá aqui a tensão. Condição de Heaviside. Ou seja, vamos ver com o gama, nós sabemos que R sobre L mais G sobre C, né? Raiz de R mais SL G mais SC, que vai ser igual a raiz de L
nós podemos passar a raiz de aqui L em evidência, né, que vai ficar R sobre L mais S. E aqui nós podemos colocar em evidência o C, né, que vai ficar G sobre C mais S. R sobre L igual a G sobre C, então vai ficar a raiz de LC aqui em evidência, vezes R sobre L igual a G sobre C. Isso aqui é igual, né? Esses dois termos são iguais, então dá pra S mais R sobre L, por exemplo. Vou fazer isso. Com, ou seja, é igual a que é igual a S raiz de LC mais S R sobre L, né? Vai ficar R sobre R raiz de C sobre L, né? Se aqui fosse G sobre C, isso, né? Ficar assim, né? Ah, tá. Que é o seguinte, tá? Primeiro vamos fazer o Z0, né? Z0 é igual a raiz de... sabemos isso daqui, né? R mais SL sobre G mais SC, né? Que vai ser... vamos passar o L e o C em evidência, né? L e o C, né? R sobre L mais S, G sobre C mais S. Isso daqui corta, porque R sobre L é igual a G sobre C. Vai ficar só raiz de L sobre C, né? Isso. Ah, isso mesmo. Então é S raiz de LC, como o caso da linha sem perdas, mais R sobre Z0, né? É isso mesmo. E o Z0 é raiz de LC, né? Z0 é raiz de LC. E olha aqui, né? Z0 é raiz de LC. Aqui, ó. Z0 é raiz de LC. Gama R sobre Z0 mais S raiz de LC, que é A mais SB. E agora vamos resolver, né? Resolvendo a equação, que é 11, 12, 13, 14, 15. Resolvendo a equação 7. Não, substituindo gama de S. Substituindo 14 em 7. Então você vai substituir o valor obtido com gama naquela equação e antitransformando. Você vai ter o seguinte:
V de ZS igual a V mais de 0S elevado a... Tá. Elevado a menos gama de SZ, não. Que gama de S? Não, isso, gama de S. Que vai ser elevado a menos A mais SBZ mais V menos de 0S elevado a menos A mais SB mais Z. Gama é A mais SB, né? Isso, esqueci, né? Isso daqui é A. Não, ao contrário. Isso daqui é B. Isso daqui é A. A é R sobre Z é 0. B é raiz de A de C. D raiz de LC. Isso, né? Tá. E agora, a gente transformando, né? Vocês sabem que aqui, então vai ficar V de Z e T. Isso daqui vai ser V0 de T, que é onda em Z igual a 0, vezes T. Agora, uma coisa, vocês lembram lá das propriedades da transformada de Laplace? Que quando eu tenho E elevado a menos S vezes alguma coisa, aquilo vai passar para o tempo. Então vai ficar E elevado a V, e no outro vídeo eu explico melhor isso, né? Na parte 1, T menos BZ, E elevado a menos AZ, mais V0 de T mais BZ, E elevado a mais AZ, né? No outro vídeo eu explico, né? Que aqui, né? Se eu tenho F de S vezes E elevado a menos B vezes menos K vezes S. Isso daqui vai ser F de T menos KS, né? E no tempo também, mas no tempo tem sinal de menos. Então se eu tiver F de T, essa dualidade, né? F de T elevado a menos AT vai ficar elevado a menos BS, vai ficar Fzão de S mais A, né? Isso. Então, é isso daí, né? E como para as correntes, podemos obter o mesmo resultado para as correntes. Para as correntes, dado que é a mesma equação. Então aqui de ZT é 0 T menos BZ elevado a menos AZ e 0 mais, né? V0 mais e 0 menos T mais BZ elevado a mais AZ. Isso. É isso aí, né? Chegamos na solução, como tá aqui, né? Que é a solução do meio sem perdas, né? Isso daqui
Mas dá bom para vocês compararem, olha. É uma solução parecida, só que tem uma atenuação, né? Ou seja, aqui olha, A V+, tem essa atenuação aqui, né? Ou seja, a condição de Heaviside, tensão de corrente são dadas pela superposição das duas ondas, com essa velocidade U é igual a 1 sobre B, que é 1 sobre raiz de LC, já que B é raiz de LC, velocidade de propagação, né? Só que, ou seja, as tensões e correntes é o mesmo caso da linha sem perdas, ou seja, superposição. Não, nessa parte é igual à linha sem perdas, ou seja, que é uma superposição de duas ondas que se propagam em sentidos opostos, com a mesma velocidade. Que é a velocidade 1 sobre raiz de LC, é a velocidade da luz naquele meio, né? Só que tem uma atenuação. E tem a mesma impedância característica também, né? Então, a única diferença para o caso da linha sem perdas e desse caso sem distorção, agora é só uma explicação, vocês sabem? Então, como vocês puderam perceber, a única diferença, por causa da linha sem perdas, é a tensão. Não, é que você tem uma atenuação no sinal. Agora, só uma explicação. Linha sem distorção é o seguinte, eu não tinha explicado. É quando você não distorce na frequência. Não sei se vocês separaram, mas você não teve distorção na frequência, só teve o mesmo sinal atrasado e atenuado, né? Mas você não teve... Isso é uma linha sem distorção, né? Ou seja, você só atrasa, você tem um atraso aqui e você tem uma atenuação. Isso quer dizer sem distorção, né? Agora, vamos fazer um outro caso, que é o modelo com pequenas perdas sem distorção, né? Um modelo com pequenas perdas, né? Modelo... Não, com pequenas perdas. Não falou nada sem distorção. Ou seja, não se aplica a tensão de revisar. Condição ainda não falou nada, tá? Depois vocês vão ver, tá? Olha aqui, esse aqui é um modelo com pequenas perdas, né? Aqui, modelo com pequenas perdas. Se chegar nessa solução para o modelo sem perdas, não com perdas sem distorção. Modelo com pequenas perdas, qual que é a condição? R muito menor que SL, G muito menor que SC. Aplicando essa condição, para encontrar Z0 e gama de S. Primeiro Z0, vocês sabem que era isso, né? R mais SL sobre G mais SC, né? O R é muito menor que o SL, né? A gente pode passar dividindo aqui, né? Vai ficar R sobre SL mais 1. E aqui vai ficar SL sobre G sobre SC mais 1. E aqui vai ficar SC, cortou. O S. Isso daqui cortou também. Por que cortou? Porque R é muito menor que SL, né? Então aqui vai para 0, né? Que vai ficar a raiz de L sobre C. E o gama de S vai ser um pouquinho mais complicado, vai depender. Gama de S é raiz de R mais SL sobre G mais SC, né? Isso vocês já sabem. Vamos substituir, né? Vai ficar
SL, R sobre SL mais 1 vezes SG sobre SC mais 1. E aqui vai ficar S quadrado, vai ficar S vezes raiz de LC vezes raiz de R sobre SL mais 1 G sobre... vai ficar isso, né? S raiz de LC vezes R vezes essa raiz, né? R sobre SL mais 1 G sobre SC mais 1, né? E aqui é o seguinte, né? Vamos chamando YR sobre SL, não X. Esse daqui a gente vai ter que aplicar polinômio de Taylor, né? Então, chamando de R igual a X igual a RS sobre SL e Y é G sobre SC, e sabendo que é polinômio de Taylor, né? Pode ser dado pelo f de xy, né? Polinômio de Taylor, né? Eu fiz também um vídeo sobre polinômio de Taylor, mas só por uma variável, né? Polinômio de Taylor é o seguinte: você sabe um valor em x0 e você quer obter uma aproximação, né? Vamos obter só para a primeira ordem, né? F de x0, y0. E é o mesmo caso, né? Lembra que era derivada, né? Del f del x. Lembra que era só derivada... aqui é derivada parcial, né? E aí vai tendo aqueles termos fatoriais, né? Mas por enquanto estamos contentes com isso, né? Ou seja, né? Fazendo x0, y0 é 0, 0, porque que é o mais óbvio ser 0, 0, porque R é muito menor que SL, ou seja, isso daqui vai tendendo a 0. Ou seja, o gama de S ser igual a S raiz de LC, que aí é constante mesmo, né? R sobre SL mais 1, né? F de x0, y0 é... daqui é 0 mais 1, 0 mais 1. Isso aqui vai ficar 1, né? Mas del F del X, né? Derivando, se eu derivar... vamos derivar, né? Del F del X, daqui vai ficar, né? Del gama del X, vai ficar o S raiz de LC, vai ficar, né? Aí se eu derivar em X, deriva em relação ao R sobre SL mais 1. Ou seja, né, que é X. Ou seja, né, derivada do de dentro, né? Vai ficar o raiz de y mais 1 também, porque está multiplicando. E aqui a derivada disso daqui vai ser meio. Vai ser x mais 1 elevado a meio, né? Raiz de x mais 1 elevado a meio. Cai o meio, vai ficar meio vezes x mais 1 elevado a menos meio, que é 1 sobre raiz de x mais 1. Vezes o termo aqui, mas o termo aqui não tá. Ou seja, aqui é igual a S raiz de LC vezes raiz de YG sobre SC mais 1.
vezes só que tá em 0, 0, né? Ou seja, o y é igual a 0 e x é igual a 0, né? Então, isso daqui é 0, isso daqui é 0, ou seja, vai ficar S raiz de LC R sobre SL mais 1, né? Vou chamar de x1 sobre S. Não dá. Não é isso mesmo. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. S raiz de LC sobre 2. E o del gama del y em 0, 0 é S raiz de LC vezes raiz x mais 1, que é constante, vezes o meio vezes 1 sobre raiz de y mais 1, que vai dar S raiz de LC sobre 2 também, né? Só que o S raiz de LC tá em evidência, aqui vai ficar meio. X menos x0, x é S, R sobre SL. Mais meio e G sobre SC, Y é G sobre SC. S sobre LC, né? Então aqui a gente aplicou o polinômio de Taylor. Só que vocês se lembram, né? Então aqui vai ficar o que, né? Que é igual a S raiz de LC, mais aqui cortou o S, né? Meio R sobre SL mais G sobre SC, mais meio, em evidência, o S cortou, né? R sobre L, R raiz de LC, mais G sobre C raiz de LC, né? Então vai ficar L, então aqui vai ficar L raiz de LC, né? Vamos fazer o seguinte, L com L raiz de L embaixo, vezes C, né? E aqui G sobre C embaixo e L, C vezes raiz de L sobre C, que vai ficar S raiz de LC, mais meio vezes ou seja, a gama de S é isso daqui, mais meio vezes R vezes sobre Z0, mais G Z0. E como vocês podem ver, isso daqui é um caso análogo, né? Esse daqui é o A, esse daqui é B. A única coisa é que mudou o A e o B, e o Z0 também é o mesmo, né? Ou seja, vocês podem notar que o gama de S vai ser A mais SB. Como vocês já devem ter visto, a solução para isso é o que está aqui nos slides, e é a mesma solução para o caso sem distorção, que é uma linha com Z0 raiz de LC, olha aqui o gama de S, que você tem um atraso e uma atenuação. Agora eu vou adotar o seguinte modelo, eu não vou
eu vou deixar 2 exercícios para vocês fazerem, vocês pensarem neles, fazerem sozinhos, que é importante vocês tentarem fazer. E eu vou pedir para que vocês tentem fazer e vocês deixem nos comentários ou a resposta, que vocês conseguirem a resposta, ou se vocês não conseguirem a resposta, onde vocês pararam, ou se vocês, por exemplo, não sabem como começar, tal, deixa também, olha, eu não sei como começar, tá difícil, que eu vou tentar rever, vou tentar explicar, dar um toque aí, eu vou tentar ajudar aqui no que for possível, né? Mas não pode ter vergonha, assim, tipo, que a gente às vezes acha assim, não, eu tô aqui para tentar ensinar, assim como os professores de vocês também, vocês não podem assim travar assim na hora de assim, sendo uma coisa pertinente à aula, não dá pra assim, então o que vocês tiverem de pergunta, de dúvida, de questionamento, vocês perguntam aqui. Se por exemplo, manda nos comentários, ou então entre em contato comigo, quem tem contato, pergunta, não, eu não entendi essa parte da linha com perdas, não entendi essa passagem aqui, não, eu não entendi porque que... pode mandar o que vocês tiverem de dúvida, né, que eu vou tentar explicar, não, essa passagem aqui foi muito rápida, não tem como explicar, e eu vou tentar, talvez eu tento explicar nos comentários mesmo, ou se eu ver que é uma coisa que muita gente está tendo dúvida, eu faço até um outro vídeo explicando, né? Mas vocês entenderam aqui, acho que deu para entender, né? Por causa da linha com pequenas perdas, né? Que é essa atenuação, né? Dá para ver que é um sinal atrasado com atenuação, é o mesmo caso que sem distorção, né? A única coisa é que mudaram as constantes aqui, né? Da condição de Heaviside. E o primeiro exercício é o seguinte, você tem essa forma de onda aqui da tensão em função do tempo, né? Essa forma de onda aqui é o zero, né? Isso aqui é a origem, né? Não está marcado, mas devia estar. Aqui é a origem. E, ou seja, a tensão é em Z igual a zero de uma linha de transmissão suposta infinita em C em perdas, ou seja, a tensão é infinita em sem perdas, né? Linha sem perdas, a tensão no gerador dada por essa forma de onda. Sabendo que essa linha tem permissividade relativa igual a 4, ou seja, o epsilon R é igual a 4, né? E o dielétrico é feito de um material diamagnético. Material diamagnético, né? Vocês podem considerar que as propriedades ele não tem propriedades assim de magnetização, tal, ou seja, o μ é igual a μ0, basicamente isso, né? E eu estou dando a indutância característica por metro, 30 mH por metro, assim. É bom vocês se familiarizarem com esses termos aqui, a permissividade relativa, saber traduzir, né? O material diamagnético, aqui linha sempre, aqui, né? Isso aqui eu explico em aula, né? Isso aqui é importante vocês estarem familiarizados, né? Se não tiver, dá uma recordada no eletromagnetismo, dá uma recordada nas aulas de física e tal. Que isso daqui é importante, né? Item A, forneça a capacitância e a velocidade de propagação da onda eletromagnética dessa linha de transmissão. Aqui eu quero a capacitância, eu dei a indutância, né? Eu dei a indutância e vocês sabem também o μ e o epsilon, né? Então, de alguma forma, acho que tem como chegar na capacitância, assim, dar uma revisitada aí nas equações. Também não vou entregar, né? Porque se entregar, não tem graça, né? Dá uma revisitada aí nas equações que tem como fazer aqui. E a velocidade de propagação também. Dá uma revisitada aqui nessas equações aqui, olha. Nesse tipo de equação, né? Desse tipo de equação aqui, dá uma revisitada, né? Mas aqui eu não falei que é cabo coaxial, tá? Aqui é outra coisa. Aqui eu não falei, mas esse LC igual a μ epsilon, isso vale para sempre, né? Aí esse daqui é cabo coaxial, LC igual a μ epsilon, você já sabe, se nós sabemos, tem isso daqui, né? LC igual a μ epsilon.
você consegue achar o L, né? E a velocidade você sabe, nós sabemos também. Aí o item B, ele quer que esboce as formas de onda da tensão e da corrente em função da posição. Para t igual a 1 microsegundo e t igual a 2 microsegundos, né? Aqui tal, muitos componentes eletrônicos, tal, quando você não tem. Talvez eu pesquisando melhor aqui eu pudesse chegar no caractere grego, né? Mas eu deixei assim, né? Microsegundo e 2 microsegundos, né? Então, aqui eu quero que vocês esbocem a tensão em função da posição para t igual a 1 microsegundo e t igual a 2 microsegundos, né? Então, com essa velocidade de propagação, vocês vão saber qual que é o atraso que essa forma de onda vai ter, né? E aí dá para fazer tranquilamente esse item B, né? E aqui esboçar as formas de onda da tensão e da corrente em função do tempo para z igual a 150 metros, né? Aqui também você sabendo a velocidade, sabendo z, você acha o tempo. Não, aqui é o seguinte, né? Aqui eu quero tensão em função da posição. Aqui está tensão em função do tempo. Então aqui, vocês sabendo a velocidade de propagação, eu quero que vocês pensem um pouco como é que vai ficar a tensão em função da posição. Depois eu vou resolver esse exercício também. E o item C, tensão em corrente em função do tempo para z igual a 150 metros. E aí, também com a velocidade de propagação, com o z, dá para achar o tempo. Então dá para achar o quanto vai estar retardada essa forma de onda aqui, né? O item C acho que é mais fácil que o B. O item B já é um pouco mais trabalhoso. Na verdade, assim, os exercícios eles não são simples, exigem um bom domínio assim da matéria, dos conceitos, exige também uma base, né? Mas assim, você tendo essa base, tendo esses conceitos, às vezes aí fica simples. Mas alguns ficam simples, outros você precisa pensar um pouco também. Então, esse é o exercício 1. O exercício 2 você tem essa forma de onda aqui, né? Esse pulso retangular. Uma coisa, qual que é a largura do pulso? A largura do pulso é 1. Agora, tem pulso que aqui fica meio e aqui é menos meio. A largura vai continuar sendo 1. A largura do pulso é 1. Tensão em Z igual a 0. Esse pulso retangular aqui é uma linha com perdas e é dada pela forma de onda do slide anterior. E aqui parece que não tem informação, né? Por exemplo, qual que é o... Eu só falei que é com perdas, não falei que é com distorção, não falei que são pequenas perdas, não falei nada. Mas eu só dei esses valores do R, da L, G e C por metro, né? E aí vocês têm que chegar em alguma conclusão só a partir disso, para saber se é linha. Porque vocês sabem que eu não resolvi linha com perdas genericamente, né? Eu só resolvi quando é sem distorção, aquela condição de Heaviside, e quando é com pequenas perdas. Então vocês têm que chegar em alguma daquelas condições a partir desses dados enunciados, né? Então aqui no item A você tem que fornecer a expressão para tensão. E aí com esses dados vocês conseguem achar o A, conseguem achar o B. Não, já estou dando dicas de spoiler, mas não tem. Mas aí vocês conseguem achar as coisas, né? Dependendo, né? Mas tem que achar uma condição, né? Tem que justificar para mim. Não adianta aplicar um monte de fórmula e não justificar o que quer, né? Esse exercício é um pouco mais desafiador. Eu forneça a expressão para tensão num ponto da linha de tensão em função de Z e T. Aqui é a expressão genérica mesmo da tensão em função de Z e T a partir daqueles parâmetros, né? Vocês têm essas condições, tem essa condição aqui, tem aqui, olha aqui, sem perdas com distorção, modelo com pequenas perdas. Você tem que fornecer a expressão aqui, né? Achar o A, achar o B e fornecer a expressão, né? Dependendo do caso, se for com pequenas perdas ou com perdas sem distorção, né?
caso, né? E o item B. O item B é o seguinte: esboçar as formas de onda esboçar as formas de onda da tensão e da corrente. Então aqui é mais ou menos parecido, né? Só que tem que ver que vai ter atenuação, né? Para t igual a 1 microsegundo e 2 microsegundos, né? Achando o A e o B, vocês conseguem fazer. E o C também. Tem na expressão, dá para fazer esse item B e C. E aqui nota que é em função de Z. Sempre fica atento, né? Eu estou pedindo o gráfico da tensão em função de Z e da corrente. E aqui eu estou pedindo corrente também, tá? Tem que usar o Z0 também, calcular o Z0 e tal. Calcula a impedância característica da linha e acha a corrente, né? E aqui eu quero que vocês reflitam, que vai ser o tema das próximas aulas. Como é que vai ficar? Vocês viram até agora a linha infinita, né? Tipo, vocês conseguem resolver. Vocês viram que tem uma onda a mais, uma onda a menos. Uma coisa, no caso da linha infinita, só um detalhe, vocês sabem que não tem onda a menos, né? Por que não vai ter onda a menos? Porque não vai ter onde refletir. Mas aqui vai ter onde refletir sim. E aí, eu queria que vocês pensassem um pouco. Por exemplo, dependendo da tensão do gerador, vamos supor que seja um degrau. Como é que vai ficar a tensão dali a algum tempo aqui? Vamos supor que ZL é igual a Z0, GZ é igual a Z0, ZL é diferente de Z0, GG é diferente de Z0. Por causa da linha finita, né? Como é que vai ficar? Por exemplo, a onda aí vai refletir, vai ter uma onda, por exemplo, que vai vir para cá, né? Aí vai chegar na carga, vai refletir aqui, né? E como é que vai ficar essa relação, né? Será que tem alguma relação entre a onda que reflete, a onda que vem, a onda que vai, alguma coisa assim? Será que tem a onda menos e a onda mais? Será que tem alguma relação? Como é que se dá essa relação, se ela existir? E eu queria que vocês refletissem, né? Eu acho realmente difícil assim que alguém consiga, assim, porque... Mas essas reflexões eu acho que são importantes, primeiro para você chegar aproveitando melhor, e segundo, que você desperta cientistas, porque o que os caras que estão descobrindo lá na engenharia, na matemática, na física, eles fazem? Eles pensam nesses casos, né? Às vezes é um ovo de Colombo, é uma coisa simples, mas que ninguém chegou, ninguém pensou. Então eu quero formar cientistas também, eu quero formar pessoas que reflitam e não só pessoas que reproduzem o que é dado. Então o modelo de aula, a partir daqui para frente, eu vou colocar essas coisas assim para refletir como que vai ser a próxima aula, para vocês descobrirem a teoria mesmo, descobrir sozinhos. Essa que é a ideia é vocês descobrirem a teoria mesmo, descobrir a teoria de linha de transição, pensar, não, como é que vai ser, como é que eu vou modelar, porque é para formar cientistas mesmo. Essa que é a minha ideia, formar cientistas mesmo, formar gente que a gente não pode assim ficar pensando pequeno. Então, tá. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado. Agradeço por ter assistido aqui ao vídeo. E até uma próxima oportunidade.